Finalmente, você vai compreender de uma forma bem didática o que é o experimento da dupla fenda, que foi um experimento científico realizado em 1961 e que ficou comprovado que a consciência interfere na realidade. O famoso você cria a sua realidade. Então vamos lá. E gente, vou falar uma coisa para vocês. Demorou para que eu conseguisse compreender esse raio desse experimento da dupla fenda, que é uma coisa que eu acredito que quando todos compreenderem neste planeta, este planeta se transforma. E já que esse canal fala de códigos de consciência, você pode ter certeza que você hoje está recebendo um código de consciência. Então vamos lá direto à explicação. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela do computador, porque esse vídeo tá didático. Então vamos lá. E olha, para você entender este experimento, você tem que usar a sua imaginação. Então imagina o seguinte, você tem uma parede na tua frente, essa parede na tua frente tem duas aberturas e atrás dessa parede tem uma outra parede. E você tem nas suas mãos várias bolinhas de tinta. Você vai jogar essas bolinhas de tinta na abertura da primeira parede. E você vai ver essas bolinhas de tinta batendo lá na segunda parede. E aí você imagina o seguinte, essa bolinha de tinta é uma matéria, é como uma pedrinha, é uma coisa, certo? Porque você tá ali, você tá pegando ela, ela está densificada, então ela é matéria, ok? E aí você tem as bolinhas coloridas. E você vai ver essas bolinhas lá na outra parede. E qual vai ser o resultado dessa sua experiência? Você vai ter as duas fendas, a bolinha vai passar pelas duas fendas e vai bater lá na outra parede no mesmo rumo dessas duas fendas. Então, lá na outra parede, você vai criar duas faixas de marcas de bolinhas. Esse é o resultado esperado quando nós estamos lidando com partículas. Aí você precisa usar de novo a sua imaginação e pensar que agora você não está lidando com coisas palpáveis, você está lidando com energia, com ondas. Imagina aquela onda de água. A água, ela vai formando as ondas quando você joga uma pedrinha no lago. Então imagina que você está lidando agora com a onda, não com a água, mas com a onda. Então imagina o seguinte, agora você tem um lago e você coloca uma parede ali no meio dessa água e tem duas aberturas nessa parede. Então a água está passando dos dois lados por essa parede. E aí do lado de cá você pega uma pedrinha e você joga essa pedrinha do lado de cá. A água está parada, você joga a pedrinha, ela vai criar ondas. Essas ondas, elas vão ultrapassar essas duas aberturas nessa parede e lá atrás elas vão criar outras ondinhas e essas ondinhas elas vão intercalando as ondas. Então, era uma onda, ultrapassou essas duas fendas e elas se multiplicaram em outras ondas. Lá no experimento da dupla fenda, eles não estavam trabalhando com bolinhas ou com pedrinhas, eles estavam trabalhando com elétrons. E só para você entender por que esse experimento começou lá em 1961, naquela época, os cientistas queriam provar que os elétrons e os prótons e as partículas menores ainda que existem dentro de um átomo se comportavam da mesma forma que os planetas se comportam fazendo a rotação em volta do Sol. Então, naquela época, eles achavam que o elétron ali no átomo, ele ficava só girando. Foi por isso que eles fizeram esse experimento, eles queriam comprovar isso, só que daí eles tiveram essa surpresa, que na verdade o elétron ele não estava em um circuito de rotação dentro do átomo. E aí quando os cientistas perceberam essa variação, eles pensaram, bom, então vamos colocar um elétron em cada fenda e aí a gente vai instalar um medidor para olhar. Então, quando eles soltavam um elétron na fenda e ficavam olhando para o elétron passava como partícula.
E quando eles não observavam, quando eles saíam, quando eles iam fazer outra coisa e deixava o elétron lá, o elétron passava como onda. E aí eles acharam um negócio estranho. Peraí, uma hora ele passa como partícula, outra hora ele passa como onda. Até então eles não tinham sacado que era por conta de que a mente deles estavam interferindo. Por quê? Porque eles não queriam provar que o elétron era uma partícula. Então, quando eles estavam olhando, eles acreditavam que o elétron era uma partícula. Eles já tinham esse pré-conceito previsto, então o elétron fazia da forma como eles queriam. Porém, quando eles saíam, o elétron estava lá feliz da vida, sem nenhuma interferência de nenhuma consciência, o elétron ele se comportava como onda. Significa o quê? Que toda vez que ele atravessava a parede, ele criava essas outras ondas, era como possibilidades. E o que isso significa? Isso significa que a simples observação já muda o resultado. A consciência do observador interfere no comportamento da matéria. E assim, eu imagino que eles devam ter feito muitos experimentos para conseguir chegar nessa conclusão. Então, naquela época, isso abalou a ciência, porque mostrou que a realidade se comporta de forma diferente quando está sendo observada. E isso é uma coisa que o professor Hélio Couto, quando ele explicava o experimento da dupla fenda, ele sempre falava que o observador da realidade muda a realidade. Só que faltava alguma coisa, né? E ele sempre fala do efeito Zenão e de que você tem que soltar. Você tem que pedir e soltar. Você tem que fazer lá a sua visualização de manifestação e soltar. O que é esse soltar? Esse soltar é não ter uma expectativa pré-definida. Ah, eu fiz lá uma manifestação e eu acho que vai vir dessa forma ou desta forma ou daquela forma. Quando você cria uma expectativa, quando você acha que ou quando você fica preocupado com como isso vai chegar, você está interferindo no trabalho do elétron, da energia, das ondas de criar aquilo que você deseja, porque você está preocupado com como. Então, o soltar é: eu quero fazer isso, eu quero criar isto, mas eu não tenho uma expectativa do como vai ser. Só que esse soltar, ele não significa você não fazer nada, mas ele significa você entrar em um espaço mais profundo da sua mente e captar essas ondas de informações. Porque se ficou comprovado que existem infinitas possibilidades dentro de um campo de criação, porque imagina que esse laboratório onde tem uma parede com duas fendas e uma outra parede é um laboratório de criação. Então, ali dentro deste laboratório de criação, se você não fica lá com o olhão aberto, tentando entender o como, ali existem infinitas possibilidades. E aí você tem que estar neste lugar profundo de você para captar de todas essas possibilidades qual é aquela que é para você. Então imagina da seguinte forma: você quer dinheiro, você quer uma forma de atrair mais dinheiro para sua vida. E você tem um preconceito de como esse dinheiro vai chegar para você, certo? Existem 1 milhão de possibilidades do dinheiro chegar até você, mas com os seus pensamentos, com a sua emoção, com o seu foco, você acha que só existe uma forma do dinheiro chegar para você e você foca nesta forma. Quando você foca nesta forma, você está jogando para o lado de lá das duas fendas uma pedra. Essa pedra ela vai bater na parede, porque você tem o pensamento de que você sabe como vai chegar e ela não vai se transformar em onda. Se você diz: poxa, eu preciso de dinheiro, então eu vou aqui meditar e vou captar nesse infinito do universo, de infinitas possibilidades, uma intuição que me leve a uma ação e que essa ação possa me trazer possibilidades de chegar dinheiro, porque eu estou aberta para as possibilidades que vão surgir
E aquilo que surgir, eu abraço aquilo como uma possibilidade. Eu não coloquei uma restrição, eu não coloquei uma barreira. Não, eu estou aberta, eu estou fluindo em uma certeza, em uma fé de que de alguma forma, que eu não sei qual, vai chegar para mim. É totalmente diferente. Você está emitindo uma onda para o universo de que você está aberto ao inusitado, que você está aberto ao desconhecido e que você está aberto a agir conforme essa onda voltar para você. Porque essa onda pode voltar de diversas formas. Talvez você esteja pensando, eu preciso de dinheiro e a única forma que eu tenho de ganhar esse dinheiro, de receber esse dinheiro, é arrumar um emprego na minha área. Isso é a partícula que você vai jogar lá, porque você tem essa ideia fixa. Agora, se você disser, bom, eu preciso fazer dinheiro, estou aberto às infinitas possibilidades. E você soltou como onda. E aí vai vir uma onda para você que possa ser, nossa, se você fizer, de repente, bolo de chocolate e vender na estação de ônibus, você vai fazer muito dinheiro. Nossa, se você, de repente, começar a prestar serviços de passear com um cachorro, você vai fazer muito dinheiro. Nossa, de repente, todo esse conhecimento que você tem, se você abrir um canal no YouTube e começar a dividir, compartilhar o seu conhecimento, você vai passar a fazer dinheiro através disso. São infinitas possibilidades que você está aberto. E aí imagina o seguinte, esse espaço aonde foi feito o experimento da dupla fenda é como o nosso campo quântico. E aí eu vou mostrar uma imagem para você agora que você também vai ter que usar a sua imaginação. Então, olha para essa foto da seguinte forma. Esse objeto que está no círculo vermelho é você. E essas duas fendas na parede são as portas que dão entrada para o campo quântico. E do lado de lá, entre as duas paredes, está a consciência. Quando você não está observando conscientemente, a energia vai pelas duas portas ao mesmo tempo, como se todas as possibilidades estivessem abertas. Mas quando você olha, você escolhe. Você pensa ou acredita que uma escolha vai ser melhor que a outra. Ou você pensa, ou você acredita, ou você imagina que algo vai acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. Toda vez que a gente deseja alguma coisa, ou a gente quer construir alguma coisa, que seja uma coisa material, eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, a gente já não fica idealizando como vai ser isso? Na maioria das vezes, a gente não deixa este campo de infinitas possibilidades aberto para receber isto por intuição, por exemplo. Ou a gente não vai fazer uma meditação profunda para a gente criar, né, ou para a gente lançar nesse campo quântico uma ideia e nos permitir que esta ideia venha de forma inusitada. A gente quer estar ali tomando conta da criação. Então o professor Hélio Couto mesmo, ele sempre diz que o como não é pra gente. A gente só tem o trabalho de saber o que a gente quer com muita clareza. Agora, o como isso vai acontecer, a gente não tem esse controle. Por quê? Porque isso é criado dentro deste campo de infinitas possibilidades. Quando a gente controla, é que não dá certo. Quando a gente controla, é que a coisa não sai do jeito que a gente quer. Isso para tudo. Seja para um relacionamento que a gente deseja construir, seja para uma casa que a gente quer construir, seja para qualquer coisa. Se a gente mete a nossa mão e quer modificar ali a situação, geralmente a gente perde a possibilidade de que isso pudesse ser muito melhor. Isso acontece muito quando a gente lança um pedido para Deus, para o universo. A gente lança um pedido
E a gente fala assim, eu creio que o Senhor vai me trazer da melhor forma possível e blá, blá, blá. E aí no minuto seguinte a gente já tá lá. Nossa, o que eu faço? Como é que eu faço? Será que eu ligo pro fulano? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? A gente quer, na nossa limitação da mente, a gente quer um jeito de fazer. A gente nem esperou receber a informação, receber a onda. Então a gente lançou um pedido e a gente está ali na matéria, porque a gente está na matéria querendo resolver as coisas na matéria. Então a gente deve esperar que este campo quântico, a gente lançou o pedido, esse pedido ele volte em forma de informação. Informação através de intuição. É uma intuição de fazer isso, é uma intuição de fazer aquilo. E aí você vai moldando a realidade conforme as intuições vêm chegando, as ondas vêm chegando. E no dia a dia, a gente não percebe isso. Só que para pensar. Todas as vezes que você desejou alguma coisa, você foi lá, sentou e meditou para receber o como? Não. Você foi, acho que é assim, acho que é assado. Não. A gente não fica esperando o como chegar. Então, o como ele chega. A gente não espera, a gente cria o como do nosso jeito. Não é assim? Faz uma meditação aí, faz uma reflexão aí de como você age quando você quer criar algo novo na sua vida. Você fica esperando a onda voltar para você ou você já vai metendo a mão em ação? E perceber isso na vida, no dia a dia, eu sei que é muito sutil, mas é bom a gente começar a prestar atenção. Toda vez que eu desejo criar alguma coisa, como que eu estou me comportando? E falando de forma simples, o que é este campo quântico? A física quântica, ela diz que a sua mente e a matéria estão intimamente conectadas e que é impossível separá-las. Então, a mente tem a matéria e a matéria é a mente. Então, a gente não consegue separar isso. E lembrando aqui que matéria é energia. Então, antes do observador observar é energia. O observador observou, se torna matéria, se torna aquilo que ele observou. E nesse estudo, eles também estudaram esse tipo de comportamento. Então, o que ficou comprovado nesse estudo com relação a essa questão do observador? Se você faz a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias, o seu futuro será exatamente igual ao seu passado. Então, hoje eu estou fazendo as coisas do jeito X, Y, Z. O meu futuro vai ser X, Y, Z. Por quê? Porque esse é o seu estado mental de todos os dias. Então, os elétrons, eles vão colapsar as mesmas possibilidades, criando sempre a mesma realidade. Então, imagina o seguinte: todo dia você está lançando elétrons na dupla fenda do seu campo quântico. Todo dia. Você acorda de manhã, você já está lançando ideias, pensamentos, e aí isso está passando como? Como partícula ou como ondas? As infinitas possibilidades, elas estão voltando para você de forma inusitada, transformando a sua realidade, ou está voltando exatamente a mesma coisa, porque é exatamente a mesma coisa que você está lançando todos os dias? E o que mais foi comprovado neste experimento? Então, os cientistas comprovaram também nesse experimento que, para a física quântica, todas as possibilidades existem somente no presente. Lembra quando os cientistas estavam lá observando a dupla fenda? Quando eles observavam, aquilo voltava como partícula. Por quê? Porque eles achavam que o elétron girava exatamente como um planeta gira em volta da órbita do Sol. Então, eles estavam olhando para o passado. Os planetas giram em torno do Sol. Essa é a ideia. Eu tô com esse pensamento. Então, eles estavam criando a realidade baseada em um pensamento que é do passado. Quando eles saíam e deixavam lá a dupla fenda só com os elétrons, eles iam tomar café, fazer sei lá o que, ou saíam da sala. O elétron que estava ali, ele estava no presente,
Não havia nada interferindo, não havia nenhum pensamento do passado interferindo, não havia nenhum pensamento do futuro interferindo. Então, a partir disso, eles comprovaram que as infinitas possibilidades existem somente no presente. Então, mesmo que o cientista entrou na sala, mas ele não interferiu com pensamentos, ele estava mantendo ali o momento presente. Então, se ele ficou ali sem usar o pensamento como interferência, ele permitiu que o elétron continuasse onda e voltasse como infinitas ondas. E aí, trazendo uma coisa que o Dr. Joe Dispenza fala, que a identificação com o nosso passado e o nosso avatar, ele impede a gente de criar a nossa realidade. E aí tem os experimentos atuais do Dr. Joe Dispenza e a sua equipe de neurocientistas. Então, a equipe do Dr. Joe Dispenza, nos seus estudos, mediram atividades de muitas pessoas que participaram dos seus eventos e comprovaram que quando uma pessoa está realmente no momento presente, a pessoa deixa de se identificar com quem é, como se esquecesse sua identidade. O que acontece? Quando a gente não está no presente, nós estamos identificados com o avatar. E se você não está no presente, ou você está pensando em alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado, ou você está imaginando, idealizando alguma coisa que vai acontecer na sua vida no futuro. Isso é identificação com o avatar. Quando você está realmente no presente e você pode fazer esse teste, aliás, eu estou investindo muito tempo em me profissionalizar e me especializar em trazer técnicas, trazer ferramentas que nos ajudem a ancorar de fato esse presente. Nesse presente, você não tem identificação alguma. Quando você entra nesse presente e você se libera, você se desapega da identificação com quem você acha que é, você abre esse campo de infinitas possibilidades. Lá no experimento da dupla fenda, quando você for criar a sua realidade, você precisa se libertar, se desapegar da ideia do que você é hoje. Porque se você quer fazer uma transformação de vida, você não pode se basear no que você é hoje. Porque o que você é hoje não te representa nesta transformação de vida que você quer. Então você precisa se desapegar de tudo que você foi até hoje para que você possa de fato aí sim criar uma pessoa totalmente transformada. E olha, tá aí o desafio, né? Por quê? Porque a nossa mente, essa mente racional, essa mente do ego, ela está o tempo todo se identificando com uma história, com uma ideia, com uma crença, com um conceito. Então, quando a gente fala de manifestação da realidade, a gente precisa saber isso. Tem uma frase que é bem legal, uma frase do Cristo, que ele diz assim: é preciso morrer para nascer de novo, ou para nascer para uma vida eterna. E a vida eterna que o Jesus falava, não era uma vida que você ia lá depois que você morre, não, era aquela vida do paraíso, do reino de Deus. E ele dizia que era preciso morrer de novo. E esse morrer de novo era a identificação com quem você é agora, a identificação com o ego, a identificação com o avatar. Então é matar esta identificação para que esta nova vida possa nascer. Então nascer de novo é manifestar esta nova vida. Só que para manifestar uma vida nova, você precisa se desapegar da vida velha. Trazendo para uma linguagem mais bonitinha, é encerrar um ciclo, encerrar algo que você já não quer mais, para que este novo possa entrar na sua vida sem interferência deste algo velho. Então, quando a pessoa entra em um estado de presença profunda e se unifica com este campo quântico e expande o chakra cardíaco,
e mantém por um determinado tempo em um estado elevado de emoções elevadas, que seja amor, que seja gratidão, que seja alegria, ela começa a expandir esse campo quântico, que é um campo magnético, em volta do seu corpo. Então imagina que nesse experimento da dupla fenda, esse campo quântico, esse campo da consciência, energeticamente, ele existe em volta do nosso corpo. Nós, o corpo, matéria, está dentro desse campo quântico. Então, pensa da seguinte forma, essa imagem que você está visualizando aqui é o seu campo quântico dentro do campo quântico universal. Então, tudo isso que é preto em volta é aonde está as infinitas possibilidades, que você vai captando. Quanto mais você expande, mais você capta. Nesse processo, a sua emoção funciona como um carregador magnético e a sua intenção e seus pensamentos, que devem estar alinhados com a emoção, formam a informação que é transportada nas ondas. E os pensamentos funcionam como um carregador elétrico dentro do campo magnético. Então, é a sua emoção que vai gerar ondas, que vai atravessar as portas, que vai entrar nesse campo quântico universal, e ele vai trazer de volta, essa onda vai trazer de volta ondas que estejam na mesma frequência das suas emoções. Por isso que ele diz que a gente precisa entrar neste campo vibrando amor, alegria, gratidão. Isso significa que quando você combina uma intenção clara com uma elevada emoção, você começa a produzir o efeito na matéria. A forma que você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia cada átomo da sua vida. Então, todos os dias você está transmitindo uma assinatura eletromagnética para esse campo. E aí, o que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza? Que a gente precisa, primeiro, ter consciência desse campo quântico, ter consciência que a realidade é criada dentro desse campo quântico e todo dia a gente tem que ir para esse campo quântico. Sabendo que se eu estou identificado com um ser que não é o que eu quero ser, isso vai ter consequência. Ou seja, se eu sou pobre, mas eu quero ser rico, mas eu me identifico com o pobre que eu vou continuar sendo pobre. Se eu sou doente e eu quero ser saudável, mas eu me identifico com a pessoa doente, eu vou continuar sendo doente. Se eu estou num relacionamento abusivo e eu quero um relacionamento saudável, mas eu me identifico com a pessoa do relacionamento abusivo, eu vou continuar tendo relacionamentos abusivos. Gente, é tão simples, mas é tão difícil de entender. E eu digo isso para mim mesma, tá? Que é tão óbvio. Por isso que o professor Hélio Couto, ele dizia que é muito simples, mas porque a gente se identifica com a matéria, a gente não consegue compreender que existe esse processo. Eu cheguei à conclusão de que para a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar todo o nosso conceito de realidade. Então, esses conhecimentos, como a dupla fenda, como esse campo eletromagnético, o que é o pensamento, o que é a emoção, o que isso interfere na realidade, é muito importante. Só que isso aqui é um estudo que leva tempo. Criar uma realidade diferente leva tempo. Eu sei que tem muita gente que quer fazer uma fórmula mágica para mudar a realidade, porque está tão insatisfeito com a realidade que quer algo assim mágico. Assim, a gente consegue fazer mágica quando a gente consegue entrar dentro deste campo quântico e ficar o mais tempo possível dentro desse campo quântico. A gente consegue fazer mágica, a gente consegue fazer milagre neste lugar. Porém, a questão é chegar neste lugar. E para chegar neste lugar, leva prática, leva tempo, leva persistência, leva horas e horas e horas de meditação.
Isso é fato. Não adianta eu chegar aqui para você e dizer, não, cara, você vai fazer uma meditação de 10 minutos por dia e a tua vida vai se transformar. Tem muita coisa para ser mudada para que uma vida se transforme, a começar pelo pensamento. Então, é um caminho. Expansão de consciência é um caminho. Mudança de vida é um caminho. Se tornar milionário é um caminho. Seja o que você quiser, é um caminho que envolve muitas mudanças para que isso aconteça. No próximo vídeo eu vou falar sobre as meditações que o Dr. Joe Dispenza cria para que você acesse este campo quântico. Então, grande beijo e até o próximo vídeo.